Tudo bem, pessoal? Eu fiz esse canal no YouTube há algum tempo, só que publiquei 2 ou 3 vídeos e aí parei, né? Eu vou usar ele como um gatilho de fugir, né, das barbáries que a gente ouve por aí. E como eu tenho usado o Instagram e o Facebook para uma finalidade de passar uma mensagem, de tentar fazer uma construção, eu não quero ficar depositando as minhas paranoias por lá. Então, vou usar no YouTube, que daí assiste quem quer e perde um pouco mais de tempo para assistir isso que eu vou falando aqui. Eu estava assistindo agora uma live do Novo, né? E eles têm um pensamento muito interessante porque não me parecem ser pessoas mal intencionadas, né, em termos do que querem, mas eles estão a serviço, também sem necessariamente saber disso, né, a serviço do capital. Porque o cara eles, por exemplo, eles são totalmente contra o fundo eleitoral. O fundo eleitoral, de fato, ele não é democrático hoje, o fundo partidário e o fundo eleitoral. Muitos partidos usam e acabam utilizando ele para alguns candidatos em específico. Falta democracia, um problema sério. Mas ele dá mais condições para que um candidato consiga né, mostrar o seu projeto. Os caras do Novo, o cara que tem lá muita gente rica, e esse cara tem dinheiro, né, infinitamente para gastar. Por isso que ele é contra o fundo eleitoral. Porque eles vão manter, né, o sistema como está, de lucros, de não taxar grandes fortunas, de receber dividendos, um monte de coisa, não taxar lucros, né, por exemplo. E aí, os caras que patrocinam eles são esses caras que ganham dinheiro com a renda, entende? Então, por isso que para eles não precisa ter fundo partidário. Eles utilizam uma coisa que é o que a sociedade realmente não quer, pagar por político principalmente, né? Usam uma oportunidade no discurso, né? Para poder viabilizar o projeto. Só que a sociedade vai pagar por isso lá na frente, porque houve essa elitização da política. Isso, claro, se cada um entender o que quer na sociedade. O que eu quero dizer para vocês com isso? A gente vive, eu estava acompanhando as coisas que eles falam lá e dá uma certa raiva, porque eles falando sobre, não, que se nós fizer, por exemplo, o trabalhador trabalhar por hora, ele vai ter mais emprego, né? Que eu tenho a minha empresa no horário de meio-dia, só que como eu não posso ter mais funcionário nesse horário, não atendo bem o meu cliente, e nas 6 da tarde não tem tanta gente, por exemplo, e aí eu tenho aqueles funcionários de certa forma excedentes. Eles defendendo a flexibilização da carga horária. E justificam isso como se fosse algo bom para o trabalhador. Só que não é, isso não é uma verdade. Você já pensou, tu trabalhar 2 horas, tu mora lá vamos pegar, eu moro aqui no Pantanal, em Florianópolis, e fico a 5 minutos do centro. Mas sei lá, se eu trabalhasse num restaurante, né, de garçom, e eu tivesse que ir lá para trabalhar 2 horas, quanto que essa pessoa ganharia? E há um detalhe nisso, tá? Com essa flexibilização que eles falam e retiradas de direito que eu vou complementar e vocês vão entender. Esse cara não contribui para a Previdência, não contribui se depois ele for demitido, ele não consegue contribuir. E aí, se você for olhar, pode dar um Google aí, como é que está a movimentação da riqueza, porque a gente está falando, quando a gente fala de tirar dinheiro, né, tirar direitos, é porque direitos são dinheiro, né? O empregador está pagando para que o empregado tenha direitos, né? Logo é dinheiro que ele paga. E se você olhar na massa, porque o resultado disso tudo é o dinheiro do mundo, né? Há uma migração de 2018 de 12% da renda do dinheiro para os ricos e uma redução de 11% dos que têm menos dinheiro. Ou seja, eles ficaram mais pobres e os ricos ficaram mais ricos. E o que quer dizer isso no resumo da obra? A migração de capital é do rico para o pobre. Ela não diminuiu as desigualdades sociais.
E aí eles vêm com argumentos que, por exemplo, a gente vai flexibilizar, vai aumentar o emprego. Mas isso é verdade? Porque não parece. É a mesma coisa, não sei se vocês acompanharam, em 2014, antes de tirar a Dilma ali, eles falando sobre, tirando a Dilma o dólar vai a R$ 2, fazendo a reforma da Previdência, a gente vai aumentar o emprego. Isso tudo é mentira. Tem muita coisa que precisa, sem dúvida nenhuma, ser reformada, ser consertada e ser arrumada. O problema é como eles colocam. E aí, quando eu falo sobre a elitização da política com esses caras, é que o que vem por aí é o interesse. Eu fiz um vídeo que eu não postei ainda sobre isso. O rico, você pode ver na sua Câmara de Vereadores do seu município, em qualquer lugar do Brasil. Eu não sei no resto do mundo, mas no Brasil você consegue ver isso com muita clareza. Quem que é o deputado que está eleito? Qual é o movimento que esse cara fez de dinheiro para se eleger? Quem que ele representa? Porque você que não participa muito da política, vou tentar deixar esse vídeo com 10 minutos para não ficar muito longo, né? Senão também é maçante pra caralho. Você que não participa da política é muito simples. Muitos querem representar o povo e tem muitos interesses genuínos, tá? Só que política é representar interesses de grupos. Aí depende de quem que você está dando o voto, né? Então você vai ver dentro das eleições, tanto nos municípios, e isso é porque esse é um sistema que ele parece ser separado, mas ele é tudo junto. A eleição municipal e tem as eleições federais, que são de 2 anos é municipal e depois de 2 anos é estadual e federal, né? Então, uma coisa leva a outra. Então, se tu elegeu, por exemplo, vários vereadores de um determinado partido, eles vão ter muito mais força para projetar o outro cara deles. E esses caras, eles defendem interesses, entendeu? Né? Tipo, e aí a questão do fundo partidário, ela vem para tentar diminuir essa interferência de quem tem dinheiro nas escolhas. É por isso que foi implantado o fundo partidário, tá? E aí tem problemas, como tudo tem problemas, mas não é porque, eu sempre falo, porque a vaca tá com carrapato que a gente vai matar a vaca, a gente tem que limpar os carrapatos e tentar resolver as coisas de uma maneira inteligente, né? E o que acontece é que esses caras, eles vão defender interesses, né, de quem patrocina eles, de quem paga. E o fundo partidário, ele veio tentando, o fundo partidário e eleitoral, tentando diminuir essa interferência do dinheiro nas escolhas, o que ainda assim é difícil, mas ele se torna mais democrático nesse sentido, tá? Então, por isso que se usa a ideia de usar o fundo partidário, e não necessariamente porque querem manter privilégios nos partidos, que de fato acontece hoje, e isso tem que ser melhorado, tá? Então, esses caras, o que me incomoda muito é o discurso fácil, sabe? Tudo se resolve de maneira fácil. E a gente vê pelo Brasil, hoje nós estamos 1º de maio de 2020, e estamos no meio de uma pandemia com um presidente que não sabe o que sabe? Eu não sei quando vocês vão assistir esse vídeo, mas vocês pesquisem para ver como é que foi o Brasil desse momento. E o presidente é um perdido, ou seja, eleito por um discurso fácil, com soluções fáceis, que não serviu de nada além de matar as pessoas. E aí eles foram eleitos também representando um discurso econômico fácil, que se trariam soluções fáceis, que não de fato representou a verdade. Ou seja, as escolhas feitas com base na paixão não são boas. Nós temos que ser racionais. Eu sempre costumo dizer, e isso é uma verdade, que se alguém um dia me acompanhar aí, vocês vão ver que é assim. Eu nunca compro o carro quando eu sento nele. O que quer dizer? Eu vou na loja, eu olho um carro, qualquer um de vocês, a maioria, não todo mundo, mas a maioria, se deixa levar pela emoção, né? Você entra num carro novo, cara, é massa o cheirinho dele, não sei o quê. Aí vocês vão levar essa porra. E aí você na emoção, você acaba comprando e fazendo aqueles negócios absurdos. E eu nunca faço isso. Eu pego, vou para casa e amanhã eu resolvo. Então, nós temos que escolher, tá chegando no final do vídeo,
escolher gente que seja razoável, gente que pense e tente observar todos os lados e honesta, porque senão a gente não vai melhorar a sociedade. Nós temos que investir, isso eu falarei em outro vídeo, investir em educação e investir em humanização. As crianças têm que saber valorizar o ser humano, porque não vamos perder muito tempo com essa geração que está aí, até com a minha. Eu tenho 34. A nossa ainda dá para dar um talento, né? Mas o resto está perdido. Então não dá para perder tempo com gente que não vai mudar, porque elas estão fechadas naquele seu mundo de egoísmo. Mas essas crianças que estão vindo, que são os nossos filhos, eu tenho uma de 4 e as crianças que estão vindo agora, é o tempo da gente tentar, né? Talvez a gente não tenha sucesso, mas tentar ensinar um pouco de humanização. Eu vou fazer com 12 minutos o vídeo e 12 por causa do meu partido, agora vocês entendem. E tentar fazer com que essas crianças sejam mais humanizadas, humanas, sabe? Que elas valorizem as relações interpessoais, que elas valorizem o meio ambiente e que reduzam o consumismo, porque nós estamos chegando num ponto do mundo que muito se dá por causa do consumismo, muitas das loucuras que a gente faz. Até o Ciro Gomes fala um pouco disso, só que ele não entra muito no detalhe, porque é um assunto bem polêmico e difícil de entrar, que é a questão comportamental, mas ela ajudaria muito a melhorar a nossa relação com o meio ambiente e a nossa vida. Já vamos, só para acabar. Então tá, gente, valeu aí. Como falei, esse YouTube eu vou usar para um desabafo, e o dia que eu morrer vocês podem continuar assistindo isso aí, para ver se tira alguma coisa de proveitoso. Quem quiser dar alguma opinião, manda aí. Valeu, abraço.